A paixão pelo futebol apanhou-o muito novo. Soma vitórias e troféus que notabilizam a região e o país. É o mais antigo dirigente desportivo e o mais titulado do mundo, reconhecido pelo repentismo e pela ironia inteligente. Com o passar dos anos, mantém-se fiel à poesia. Talvez seja o mais importante dragão de todos. Jorge Nuno Pinto da Costa, primeira pessoa. Ó meu Porto, onde a eterna mocidade visa a gente que é ser nobre e leal. O pendão leva ao escudo da cidade que na história deu o nome a Portugal. Ó campeão, o teu passado... E se de repente o tempo parasse, lhe trouxesse à memória esses dias de infância e de adolescência que viveu aqui no colégio? Foi aqui que eu adquiri muitos hábitos, muitos bons hábitos. O facto de ter aqui os meus irmãos... Ajudou muito. E depois foi aqui onde eu criei os grandes amigos da minha vida. Aqui andaram figuras de relevância da sociedade portuguesa. Até chegou a andar aqui também Ari dos Santos, lembra-se dele? Ari dos Santos e o nosso rei, o Dom Duarte também aqui andou António Arnaud. Tenho muitos amigos desse tempo e que são amigos especiais. Aqui também fazia as suas diabruras? Não, o que havia era muito rigor. E eu ainda hoje sou extremamente pontual e exigente com a pontualidade dos outros. E odeio fazer-me esperar porque havia um rigor. Havia um prefeito. Era o prefeito. O prefeito não era uma figura fácil. Nós tínhamos umas omeletes que eram ótimas, então de vez em quando entretínhamos-nos a tirar uma omelete assim, fazíamos assim com o garfo, e eu fiz assim a omelete, passou o prefeito, levou com ela na cara. Foi um azar dos diabos. Havia o Padre Domingos, que era o nosso professor, ele dava aulas de tudo. Então era conhecido pelo Tubicas. Fomos dar um espetáculo a Santo Tirso e eu era o principal da peça e havia um indivíduo que era o mordomo, que tinha que em determinada fase entrar com uma salva com os copos, e eu tinha que dizer: anda embora, Félix Mestre. E não sei como, porque o Padre Domingos, o tal Tubicas, estava na primeira fila. Quando ele entrou, eu disse: anda, Tubicas, Mestre Tubicas. E o Félix, que devia ter que ficar muito aflito, começou a gargalhada, deixou cair a salva, partiu os copos. Foi uma grande barraca. Naquela vez que copiou o ponto de matemática... Não fui eu, foram todos. Acabou tudo mal. Tínhamos um colega e ele era um barra. Então, nós conseguíamos tirar de lá o ponto, o exercício, e ele fazia tudo direitinho, que ele tinha sempre 20. Então combinávamos, eu engano-me no primeiro e eu não faço o último que não tive tempo. Só que um dia o Lamas Pacheco enganou-se numa coisa de beabá e nós todos... Copiaram? Nós todos tínhamos copiado, tivemos todos o mesmo erro. Ninguém ia comer isso. Então o que é que combinamos? Nós todos reunimos e dissemos: epá, vamos nos confessar, temos um pecado, copiamos o ponto de matemática. Então chegávamos lá e acabamos a dizer: e copiei o ponto de matemática. Ele dizia: está bem, claro.
Todos, ficou em segredo de confissão. Quando ele foi corrigir o ponto, passou por aquilo como se nada fosse. Mas não tinha medo dos padres. Nem das freiras. Não tinha, mas havia respeito. Não. Era bom aluno? Era um aluno médio? Como é que Era médio. Tenho lá muitas medalhas, mas era desporto, havia desporto, ganhava a português e a religião. Era conhecido por essa característica, ter uma memória imensa. Quando tínhamos que estudar, estávamos lá e eu normalmente, em vez de estudar, estava a ler poesia ou a decorar poesias e tudo. Tinha uma memória fantástica. Este era o destino final, quando a mãe vos vinha buscar ao colégio para vir lanchar a Santo Tirso. Exatamente, aqui, a Casa de Chá, como se chamava, ainda chama, já vi, onde se comiam os famosos jesuítas da Moura, e ouvia aqui os relatos do Porto, porque quando o Porto jogava fora, nós vinhamos aqui, ficávamos aqui. Quando o Porto jogava em casa, nós íamos ao Porto para ver o futebol e só depois é que vínhamos. Digamos que a sua agenda, mesmo na adolescência, começou a ser moldada pelos jogos do Porto. Um bocadinho. Ou fosse para ir ao estádio, ou fosse porque tinha que estar a ouvir o relato. Claro, isso ouvíamos sempre aqui. Essas viagens dali do Colégio das Caldas da Saúde até aqui em Santo Tirso eram feitas no Chrysler da mãe, com o chofer. Sim, portanto, sim. digamos, num ambiente muito confortável. Sim, mas também eram viagens rápidas. Daqui às Caldas de Saúde são 10 minutos. A casa é a mesma, está em obras. A casa é mesmo, era exatamente assim. Até mesmo o que deve estar igual são os jesuítas. Vamos provar? Ora bem, não nos trouxeram os jesuítas, mas trouxeram-nos seminaristas. Não, isso são jesuítas. São jesuítas pequeninos, são seminaristas. Eu espero que o professor Filipe Macedo não esteja a ver o programa, senão ele vai-me dar nas orelhas. Quem é o professor Filipe Macedo? É o meu médico, que se preocupa mais com a minha saúde do que eu. Já estamos a salivar, Tá. vamos mas é comer. Vou recordar aquele momento quando chega à liderança do Futebol Clube do Porto. Anunciam e organizam um jantar com várias pessoas para discutir a próxima liderança e quando chega ao jantar e espera encontrar um grupo, está a Neca Couto que lhe diz: ó Jorge, não vale a pena perder tempo, o presidente és tu. Foi assim. Mais ou menos. Quando eu cheguei lá só estávamos os dois. O grupo tinha desaparecido. O grupo que tinha ficado a aparecer, não apareceu ninguém. E eu disse, olha, que então os outros não vêm. E ele disse, ó Jorge, não vamos perder tempo, não vêm porque o presidente é você. E eu disse, eu não, eu sou o diretor de futebol. Ele disse, não, desde o princípio vocês é que é o presidente. E eu, na altura, fiquei muito chocado, até lhe disse, olha, não é esse o meu compromisso, não vou. Fizemos reuniões, chegaram à conclusão que depois de tudo o que tínhamos feito, que era uma vergonha não avançar, e eu... calhou-me a mim, como podia ter calhado a outro. Nasce numa família aristocrática do Porto, numa família com pergaminhos e teve vários irmãos, tinha muitos irmãos. Éramos 6. Eram donos de propriedades culturais da cidade, inclusive. Também teve alguns momentos difíceis, porque os seus pais separaram-se, o que não era comum à época. Sim, não era comum, mas foi uma separação amigável. Vivíamos com a mãe, mas sempre tivemos contacto e convivíamos com o pai, portanto, não sentimos muito esse facto. Eu sei que o presépio da sua avó tinha um menino Jesus que o personificava a si. Era o seu rosto de bebê, feito por um grande escultor, Tadim.
Tadinho, sim, sim. A importância que teve e tem, porque as memórias das pessoas que nos são queridas nunca morrem, demonstra o que a minha avó gostava de mim. Gostava tanto de mim que até pensava que para ser um menino Jesus tinha que ter a minha cara, como tinha, realmente era igualzinho ao que eu era. A mãe e a família da mãe eram os donos, o seu bisavô Honório de Lima, eram os donos do Teatro São João, aqui no Porto, como também o seu avô foi um dos fundadores do Orfeão Portuense, era possuidor de uma grande coleção de pintura, inclusive creio de Silva Porto, pintura essa que hoje está, essa coleção pertence hoje ao Museu Soares dos Reis. Isso moldou de uma forma diferente do que a maioria das pessoas que não crescia num meio tão... Sim, é natural. Nós morávamos em Cedo Feita e havia o Salão Silva Porto que fazia exposições de arte, de pintura, e nós íamos sempre ver, e isso influenciou de facto a minha maneira de ser pela vida fora. Aprendeu com a sua mãe a ser um indefetível do Porto e da cidade. Sim, a minha mãe e a minha avó eram todos 100% do Porto e da cidade do Porto. Era para eles realmente a cidade melhor do mundo. Isso veio-se a repercutir quando tiveram que vender o Teatro de São João e a sua mãe não queria vendê-lo. A minha mãe não queria porque era vender ao Estado e o Estado era Lisboa e entendia que devia ser para a cidade do Porto. E dizia, oh mãe, mas isto não vai ser da cidade, ninguém vai levar o teatro embora. Ah, mas depois quem vai mandar não são os daqui, a Câmara que devia comprar, mas a Câmara não quis, optou pelo Rivoli, e então ela lá decidiu e aceitou vender ao Estado. Eu creio que aos 8 anos começou a ir ver futebol aos estádios pela mão do seu tio na altura, Armando Lima, ao estádio do Freião. Em Campo do Freião, em Famalicão. Não havia estádio, claro, era só um campo. Era um campo horrível, que tinham que pôr uns taipais para não se ver os jogos da estrada. E o meu tio, que era um grande portista, tinha uma quinta em Famalicão, em Santiago de Antas, e ia sempre ver o Famalicão. Então, ia ver o Famalicão com ele. E é aí que a sua avó, vendo como ia todos os fins de semana ouvir, ou fosse ouvir os relatos de futebol, ou fosse mesmo aos campos pelados da altura, que era onde se jogava, lembra-se de o fazer sócio? Lembro, foi a minha prenda de anos quando fiz 16 anos. O cartão de sócio do Porto, e vou-lhe dizer, foi das prendas em toda a minha vida que eu recebi no meu aniversário que mais gosto me deu. Era o sócio 26.636. E eu, quando vi aquele cartão, se me tivesse dado um saco com barras de ouro, não tinha ficado mais contente. E procurava seguir os passos de um dos treinadores mais emblemáticos, que foi o Strick, e que penso que está no seu coração. Está, o Strick... Eu adorava, entre comas, o Strick. O que é que tinha o Strick que não tinham outros treinadores? Porque o Strick galvanizou. E quando ele veio, eu e toda a gente o viu como Salvador. E ele chegou aqui, logo disciplinarmente, pôs tudo na ordem. E ele revolucionou, de facto, o futebol do clube. Ele foi campeão, ganhou a taça, fez a dita dobradinha. O clube apareceu com uma pujança que entusiasmou toda a gente. E depois, sabendo que o Strick tomava o pequeno almoço no Café Brasileira, ia ter com Não, ele... era à tarde. Era à tarde, era o café. O Strick ia tomar o café e ficava lá, mas não deixava ninguém sentar-se na mesa. Éramos 3 portistas... Estava a fazer o 6º e 7º ano. 6º e 7º ano, ferrenhos, e íamos lá para ver o Strick. E um dia estávamos, e ele viu que nós estávamos, e ele disse, podem sentar. E nós sentamos e começamos a conversar, e no dia seguinte vamos lá ver se ele nos manda sentar. E ele mandou sentar e criamos ali uma amizade. E falávamos de futebol com eles. Portanto, já dava palpites sobre o jogo. Não dava, ouvia. E um dia lembrei-me e disse assim, o meu sonho era trazer o Strick ao Estádio das Antas. E isso aconteceu em 87, vai homenagear o Strick. Aconteceu. E em
87 eu falei-lhe, eu disse, mister, lembra-se daquele? Sim, muito bem, você agora é presidente, diz-me ele. Eu disse, olha, era isso mesmo que eu lhe ia dizer, eu queria muito que você viesse cá. Um jogo para ser homenageado que você merece. Foi das maiores ovações que eu ouvi no Estádio das Antas, quando ele foi ao meio do terreno e chorou no meio do relevado, comovido. Creio que ele agradeceu dirigindo-se a si como presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. E o Jorge Nuno Pinto da Costa disse-lhe, chame-me só Jorge. E ele respondeu, já posso morrer feliz, Jorge. Foi, exatamente, está bem informado. Apesar desse seu início no Futebol Clube do Porto, ligado às secções, até do hóquei patins e de todas as outras secções, quando passa a ser presidente, certamente muita coisa mudou na sua vida. Olha, até mudei de nome. Tive que encarar de frente os problemas. Se eu não tivesse essa mentalidade, já não era presidente do Futebol Clube do Porto há muito tempo. Porque se eu for para uma batalha e propuser vamos fazer isto, e a pessoa com quem eu estou a falar, que está ao meu lado, não acreditar que eu sou capaz, não é possível. Tem que as pessoas acreditarem, vamos fazer isto e que vamos fazer. Como para mim o lugar mais importante que há no desporto é ser presidente do Futebol Clube do Porto, eu depois de o ter sido não posso aspirar a mais nenhum lugar, porque ir de presidente do Futebol Clube do Porto para qualquer outro posto, para mim não era subir, era descer. Quais são os momentos mais importantes na sua viagem no Futebol Clube do Porto? As grandes memórias emocionais? Nas positivas, a primeira grande sensação é a vitória da Liga dos Campeões em 87 em Viena contra o Bayern de Munique. Eu, no meu programa eleitoral, tinha feito que o Futebol Porto teria que estar numa final europeia. E recordo-me que o engenheiro Armando Pimentel, que fez o programa comigo, me dizia assim, Jorge, não ponhas isto, que isto é impossível. E eu dizia assim, Armando, é impossível se tu não acreditares. Vamos fazer uma equipa para ser possível. E em 84 estávamos numa final europeia. Em Basileia. Em Basileia, que perdemos, usando uma expressão bem portuguesa, bem gamadinhos. E eu, quando acabou a final, fizeram todos uma festa, eu disse, isto é o intervalo, agora temos que ganhar uma. E depois há momentos inesquecíveis. A inauguração do Estádio Dragão foi um momento fantástico pela forma como foi conduzido o processo anti-estádio. Se me dissesse assim, os dois momentos mais felizes de todos estes 40 anos, eu escolhia esses dois. Naturalmente tenho muitos. E os mais tristes? Os mais tristes foi um jogo em Penafiel, em que eu sabia que o Pedroto tinha um cancro e queria ganhar aquele jogo porque não queria que o último jogo dele não fosse uma vitória. E eu estava nervoso e o Pedroto dizia assim, Jorge, calma. Estava 0-0 e a 10 minutos do fim marcamos um golo e eu agarrei-me e ele a dar um abraço e ele disse, Jorge, não, parece que fomos campeões. E eu disse, não, mas é porque estavam aqui a insultar-nos. Dei essa desculpa, não lhe ia dizer. Ainda era o tempo em que se sentava no banco. Já sentava. E esse jogo, pelo significado, foi dos momentos mais difíceis e depois saber, no final, que era a última vez que iríamos estar sentados no banco. A perda do Reinaldo, a perda do Rui Filipe, a perda do Pôncio Monteiro, um amigo do peito. As derrotas a gente sabe que a seguir vem uma vitória. Perdeu, mas podemos nos levantar. Agora perder pessoas, isso são derrotas que a gente sabe que não tem volta a dar. Pronto, fomos derrotados. Sousa agora a ter um pormenor de ordem técnica. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo do Futebol do Porto. É jogada genial do Madjer. É jogada genial. Em nenhum momento me está a referir
o caso do apito dourado em que esteve em tribunal? Porque isso para mim não foi difícil. Porque soube sempre que aquilo não tinha pernas para andar, sabia como é que aquilo tinha nascido, como é que tinha sido criado, tinha a certeza de que tudo aquilo que diziam não podia dar nada como não deu. Mas tem consciência que podia ter sido detido. Isso para ser detido basta eles quererem. Agora, que eu tinha a certeza que não podia haver nenhuma razão porque aquilo foi tudo montado, isso eu não tinha dúvida. Nessa altura, ou a posteriori, depois de ter sido absolvido, prometeu que escreveria, se não um livro, pelo menos algum texto sobre tudo o que se tinha passado e sobre o processo. Já o fez? Estou a fazer, já tenho feito, mas só vou publicá-lo depois de deixar de ser Futebol Clube Porto, seja daqui a um mês, 1 ano, 10 anos, 100 anos, mas vou deixá-lo feito. Porque é que está a deixar essa publicação para tão tarde? Refere pessoas que não gostaria que se vissem envolvidas agora? Talvez, e porque sei que vai ter grande impacto, eu não quero ser nada no Futebol Clube do Porto, a não ser sócio, quando isso sair. Digamos que essa é a sua verdade sobre o processo. Não é a minha verdade, é a verdade. Não é dizer que é a minha verdade e a sua, não. A deles já foi provado que era mentira. Que não conseguiram, em tribunal, prová-lo e culpá-lo de alguma coisa. Mas incomoda-o, por exemplo, saber que ainda hoje as escutas desse caso permanecem livres no YouTube? Nada. Isso quando eu vi que o ministro esteve 4 anos sob escuta, sei perfeitamente que estou sob escuta. Eu acho que quem não está em escuta é que deve dizer eu não estou sob escuta, eu é que sou importante, não estou sob escuta. É muito curioso que quando eu lhe puxo por essas questões, que são também da política do futebol, parece que se agiganta dentro de si alguma coisa e que ganha um revestimento de guerreiro. Eu tenho obrigação de ser guerreiro. Sou Jorge e sou Nuno, eu tenho que ser guerreiro, mas sou guerreiro por boas causas. E quando sou atacado por alguma coisa que tenho razão, sou o primeiro a reconhecê-lo. Ao longo de todos estes anos, já perdeu a conta ao número de treinadores. Uns saíram melhor, outros saíram menos bem e alguns teve mesmo que mandar embora. As tais chicotadas psicológicas. Se eu lhe perguntar quais são aqueles que foram mais importantes ao longo da sua carreira profissional, qual é esse grupo? Ao longo da minha carreira foram todos importantes. Há um que, obviamente, vai ficar sempre, que é o Sérgio Conceição. Foi uma opção minha, contra a vontade de muita gente. Eu tinha a certeza que ele ia triunfar. Portanto, o Sérgio Conceição, para além de treinador, para toda a vida, vai ficar como um amigo, quase como um... Reinaldo Teles dizia que ele era o seu afilhado. Mas eu acho que ele, para mim, é mais do que um afilhado. O Sérgio vejo quase, não vou dizer como um filho, porque isso seria ofensivo até para o pai, que ele adora, mas digamos como um membro da minha família, como um irmão mais novo, compreende? Portanto, mas como treinador também ficará. Agora, em termos de treinador-pessoa, em conjunto, o Bobby Robson e o Mourinho foram as pessoas que me marcaram. So Football Club de Porto must vai to Benfica with confidence, mais luta, and vamos ganhar. Como é que é hoje a sua relação com o Mourinho? Ótima. Claro que criei grandes amizades com treinadores como o Fernando Santos, o engenheiro Fernando Santos, para mim... Do Penta. Do Penta, o engenheiro do Penta, para mim é como se fosse meu irmão. Nos primeiros anos em que foi presidente, o contacto e a relação com os jogadores era talvez mais de proximidade daquilo que é hoje. Eu estou a lembrar-me com jogadores como Paulo Futre, com quem se relacionou, e outros. Mudou muito essa possibilidade de estar próximo do jogador?
Eu acho que não mudou muito, mas mudou. Há casos especiais. O Futre também é um miúdo que vem do Montijo para o Porto, está sozinho, precisava de mais apoio. Portanto, havia talvez mais contacto extracampo do que há hoje atualmente. O que foi o mesmo caso quase que o Sérgio, porque eram pequenos quando chegaram cá. O Sérgio tinha 16 anos quando chegou. Ao longo de todos estes anos, como é que foi a sua relação com a comunicação social? Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa engraçada. Eu entrei em 1982 e tinha a melhor relação com os jornalistas dessa época. Nós íamos fora, eles iam connosco, nós fazíamos almoços oficiais, à noite ficávamos no bar até altas horas e achavam muita graça, digamos, o Porto, olha o Porto, vai aparecer, vai fazer umas cócegas a Lisboa e eu, sim senhor, era muito simpático. Em 1987 eu recebi o prémio de dirigente do ano do Jornal Record. E em 1987 tenho uma placa que recebi no Coliseu dos Recreios em Lisboa, do Correio da Manhã, como prémio de dirigente com melhores relações com os jornalistas. Veja lá, está a fazer um esforço para não se rir. Não, estou a pensar que é o ano da vitória dos campeões europeus em Viena. Mas não era pela vitória, era de melhor relações com os jornalistas. Entretanto, o Correio da Manhã foi vendido e neste momento eles só não dão a minha notícia de que morri porque não podem, porque vontade não lhes faltam. Portanto, eu sou o mesmo, não mudei. Eles é que mudaram, porque viram que o Futebol Clube do Porto já não era aquele clube simpático, convivia com os jornalistas, faziam almoços, tudo, mas passou a ganhar. E a partir daí tornaram-se inimigos, o que eu compreendo. É só porque passou a ganhar? É só porque passei a ganhar. Ou será que o Futebol Clube do Porto também, para se defender, utilizou outros instrumentos e outras ferramentas? É só porque o Futebol do Porto está a ganhar. O seu repentismo. O senhor nasceu no dia dos Santos Inocentes. Nasci. Considera-se um santinho? Não, mas considero-me suficientemente inteligente para perceber que um diretor de um jornal que vem acompanhado do melhor jornalista que o grupo tem e do chefe aqui no Porto, dizer que me foi atribuído um troféu e depois não soube particularmente que não me iam entregar, como não entregaram, porque a administração, quando soube, proibiu, mostra que, de facto, há jornalistas que, quando mostram a sua independência e tudo, não é verdadeira. Porque um diretor de um jornal que se sujeita a vir comunicar que foi entregue e depois não entrega porque a administração não deixa, eu, no lugar dele, demitia-me imediatamente. Portanto, está a ver que a relação com os jornalistas hoje é mais difícil, também por culpa das administrações e dos donos dos jornais. Até pelo desenvolvimento da região norte e da cidade do Porto. Eu acho que não devo ser eu a dizer isso, mas muita gente responsável já o disse. Portanto, acho que isso é inevitável, é de facto indiscutível, e a prova de que é indiscutível é que me está a fazer essa pergunta. Considera que pode ter sido a primeira grande regionalização? Eu acho que sim. Eu defendo a regionalização. Não querem a regionalização, então assumam-no e vão à Constituição e digam isto tira-se. Agora, está lá que devemos ter a regionalização, juram a Constituição e depois combatem isso? Por mais que uma vez foi convidado para se candidatar à presidência da Câmara do Porto e não aceitou. Por que é que não o fez? Porque era presidente de Futebol Clube do Porto e entendia que era incompatível e achava que os portistas não me iriam nunca perdoar deixar o Futebol Clube do Porto para ir para outro cargo, fosse ele qual fosse. O clube ganhou à cidade?
O clube não pode ganhar à cidade porque o clube faz parte da cidade. O clube é um dos símbolos e um dos baluartes da cidade do Porto. O Futebol Clube do Porto só está a ser atacado, só está a ser vilipendiado, porque é um dos últimos redutos que Lisboa ainda não conseguiu amesquinhar no norte. Esses amigos que foi granjeando ao longo da vida também se estendeu até aos presidentes de clubes adversários. Foi o caso de Fernando Martins e outros, penso que até do Sporting. Sim. Como é que foi possível essa cumplicidade naquele momento histórico com Fernando Martins? Olha, o ser Fernando Martins, nós fazíamos tudo em conjunto, jogadores, aquisições de jogadores, se um estava interessado neste, avisava o outro para não se meter e vice-versa. Criamos uma amizade muito grande, tão grande que ainda hoje, passados tantos anos, nós continuamos a ir para o Hotel Altos, porque sempre que lá entro, vejo aquela figura ao balcão à nossa espera, vejo-a vir à sala de jantar desejar um bom jogo. Portanto, criei com ele uma amizade enorme que fez com que os nossos clubes, por tabela, se aproximassem. O senhor, no início, tinha boa relação com o Luís Filipe Vieira. Eu tinha boas relações, tinha. Continua a ser amigo? Continuo-me a dar com o Luís Vieira. Ainda agora, no Natal, ele mandou as boas festas, que acho que isso só se manda... Eu, pelo menos, só mando aos amigos. Retribuiu? Retribuí. Falou com ele durante aqueles acontecimentos difíceis do Benfica, da saída dele? Na altura não falei porque era proibido, mas mais tarde falei. E que lhe disse? Disse que tinha que aguentar para ter paciência e que, se estivesse inocente, que não tivesse preocupação. Até lhe falei no apito dourado. Se você tem a consciência tranquila, como eu espero, não tem nada que ter problemas. Agora, se você, disse-lhe mesmo, se você meteu o pé na argola, olhe, aguente. Com Rui Costa, que foi um jogador brilhante, inclusive é também na Seleção Nacional e além fronteiras, não é possível reatar esse espírito? Não faço ideia. Conhecemos-nos há muito, tínhamos até uma certa amizade. Agora ele, obviamente, por estratégia, percebeu que uma vez veio aqui jogar já como presidente ao Estádio Dragão e cumprimentámos-nos já dentro do camarote e uma televisão apanhou. E ele foi criticadíssimo por ter cumprimentado. Eu, para mim, se me criticarem por cumprimentar alguém de quem eu seja amigo ou tenha apreço, se me criticarem, na vez seguinte, em vez de cumprimentar, dou-lhe um abraço. Acha que há dirigentes ou há pessoas que não querem ser conotadas consigo e com a sua amizade? Acho. Isso faz-o pensar, fazer alguma autocrítica? Não, não faz. Faz-me pensar é na personalidade das pessoas que agem assim. Vamos outra vez à sua vida. É verdade que o futebol preencheu os seus dias, largos dias, tem 100 anos. É a biografia escrita pelo seu punho e que está publicada. Mas o senhor nem sempre só viveu do futebol. Foi empresário, teve sociedades e foi mais bem sucedido no futebol do que nessas sociedades. Nem sempre as coisas correram bem. A minha vida foi, mesmo quando estava no mundo empresarial, vivia mais no futebol do que no mundo empresarial. Eu sempre acompanhei a equipa nos jogos fora, portanto era difícil para mim ser um sócio... Dedicado a 100%. Dedicado, e quando eu entendia que realmente não dava, vinha-me embora. Eu li numa entrevista sua que o senhor disse que tinha pouco dinheiro no banco. Mas também não preciso de mais para fazer a minha vida. Significa que fez sempre investimentos, mas ao mesmo tempo que gastou muito? Gastei bastante. Mas não vai perguntar em quê. Mas Podemos imaginar.
Quando eu tenho poupanças, eu invisto no Futebol Clube do Porto. O Porto foi um bom investimento para a sua vida? Financeira, económica, de realização pessoal? Económica não foi, porque eu tinha projetos que me tinham sido propostos em que iria ganhar muito dinheiro. Mas diz-se que no futebol se ganha muito dinheiro. Sim, mas não são os dirigentes. Não há comissões? Mas não é para os dirigentes, comissões é para os empresários. Os animais de estimação foram sempre uma grande debilidade sua. Teve animais com diferentes nomes, de estádio, Dragão, mas também de jogadores de futebol. O estádio é que teve o nome de Dragão, que o Dragão já era vivo quando o estádio teve o nome de Dragão. Primeiro está o estádio, depois está o cão Dragão e depois é que está o museu. Primeiro está o Dragão, o símbolo Dragão, o que significa que eu tenho muita honra em dizer que fui eu o criador disso. Porque quando eu era diretor de futebol, uma vez falei no Dragão, numa entrevista na RTP, e quando cheguei à reunião de direção, me disseram: Jorge, não fale em Dragão, isso é muito agressivo. E eu disse: pronto, vocês não querem que eu fale, não falo. Mal fui presidente do Porto, no meu programa estava a criar a revista dos Dragões. Espera aí, isso pode ser entendido como uma nota de que a sua estratégia trazia uma agressividade maior. É evidente, mas alguma vez, numa guerra em que temos os clubes uns contra os outros, em que temos a maioria dos jornais contra nós, como ainda referi há bocado, não é uma guerra, é uma guerra. Mas não tem que ser uma guerra. Com Fernando Martins não era uma guerra. Não deve ser, mas é. O Porto não ganhava nada. O Porto não tinha nenhuma representação nos órgãos do futebol. Havia um conluio, uma combinação, em que o presidente da federação era rotativo. Uma vez era do Benfica, do Sporting ou do Belenenses. Não podiam ser fora destes três clubes. Mas alguma vez isso se conseguia mudar na paz. Olha, vocês estão de acordo que a gente ponha também o Porto aí como possível candidato? Não estão? Pode, se não estão, olha, vamos embora, vamos apanhar o comboio. Não, é evidente que isso foi feito à custa de guerra, de lutas. E por isso, eu acho que uma mobilização das tropas, não se diz: olha, nós agora vamos deixar ser Futebol Porto, vamos ser os passarinhos da Ribeira. Com todo o respeito, como uma associação, que eu até já lá estive, e as pessoas fazem o que a Fátima está a fazer, rir-se. Agora, ser Dragões... Sorriu-me. Sorriu-me. Sorriu-se, pronto, sorriu-se, porque não se quer rir. Sorriu-se. Agora, os Dragões, eu acho que têm força. Somos os Dragões. Quando a gente diz somos os Dragões, não é, quer dizer, somos os anjinhos, somos os gajos que vocês põem a mão no cachaço, vocês podem nos tentar lixar. Mas atenção, nós somos Dragões. Sabe que a Taça de Portugal tinha que ser obrigatoriamente em Lisboa, e um dia a Federação, no tempo de Silva Rezende, marcou-a para as Antas, para descentralizar. Veja lá, já nos enganavam com a descentralização desde esse tempo. E depois deu Porto-Benfica. E a Federação, à última da hora, disse: não, tem que ser em Lisboa. O Estádio Nacional era muito mais helénico. Sabe o que eu respondi? Então vamos jogar a Atenas. Pronto, se é assim, ou é nas Antas ou em Atenas. Mais helénico que o Estádio de Atenas não há. E fui a uma Assembleia Geral e disse: fizeram isto assim, se for em Lisboa, não vamos. Os sócios apoiaram, ameaçaram-nos que desciam divisão, descemos divisão, mas não vamos. O mundo inteiro vai ficar a saber que nós tínhamos que ir para Lisboa porque o estádio é mais helénico e porque o Benfica estava na final. E como é que resultou essa final no estádio helénico das Antas? Não foi... foi nas Antas. Por acaso até perdemos, mas isso até era secundário. O que estava em causa era a nossa honra. E agora, se fossem os passarinhos a reclamar isso, não nos ouviam. Agora, os Dragões, tanto nos ouviram que o jogo foi nas Antas. Ainda não havia Dragão. Dragão como elemento mais aguerrido
e os seus animais de estimação, que também o acompanharam sempre, e a quem foi dando nomes Sim. de algumas das figuras do clube. Não só um cão que foi dragão, como um outro que foi Luxo. O Luxo era filho do dragão. Ele nasceu num dia em que nós jogamos em Barcelos com o Gil Vicente, ganhamos 1-0 e o golo foi marcado pelo Luxo. E então eu falei com o Lúcio e disse: Lúcio, importa-se que eu ponho, porque ele não se chamava Lúcio, era Luís Carlos. Ele disse: Presidente, até fico muito honrado, eu não me chamo Lúcio, eu sou Luís Carlos. Até tem uma história engraçada, não sei se conhece. Se for à igreja de Matosinhos, tem lá um grande quadro, ao pé do altar, do lado esquerdo, do mestre Bessa, em que está lá o Lúcio. Porque o padre de Matosinhos pediu-lhe se ele fazia um quadro com a Sagrada Família, mas moderna. Então ele um dia telefona-me e diz-me: olha, Presidente, eu tenho esta encomenda assim, se é uma família moderna, tenho um cão, eu vou pôr lá o Lúcio. E eu disse: mestre, ponha, mas se o padre depois não aceita o quadro por ter lá o cão. E eu disse: não aceitar, eu fico-lhe com o quadro. Foi lá o bispo e perguntou: mestre, olha, está aqui um cão? E ele disse: este cão é o Lúcio, o cão do Presidente. Então deixe estar, que até valoriza o quadro. E eu fiquei sem o quadro do Lúcio. Há duas figuras da sociedade portuguesa que o senhor sempre demonstrou um grande respeito e uma profunda amizade. O grande respeito e a minha referência em termos de igreja é o Dom António Francisco. Bispo do Porto. Bispo do Porto. E na sociedade portuguesa em geral tem esse profundo respeito pela autoritas de Ramalhianes. Não, isso tenho mais que respeito, tenho amizade e tenho uma admiração profunda. É um indivíduo, toda a gente acha que é um sisudo, tem um sentido de humor, como sabe, muito especial e muito requintado. Era um homem de uma coragem, de uma verticalidade, de uma sinceridade, de uma inteligência incomuns. E eu acho que foi o homem do século em Portugal. Qual é que acha que é o seu maior legado neste tempo? Não sei, os outros é que eu me dizem. Quem receber e quem viveu este período é que tem que dizer qual foi o maior legado. A minha filha diz que o Futebol Clube do Porto é o irmão mais velho dela. E realmente é na simplicidade do comentário, eu acho que é um bocado isso. O senhor parece ter arrumado o problema da morte há uns anos atrás, quando esteve gravemente doente. Foi assim? Eu fui operado ao coração, davam mais para lá de lá do que para cá, mas olha, estou cá. E digo-lhe sinceramente, quando fui para a operação estava convencido que não acordava mais. Mas teve uma coisa boa, é que eu encarei com naturalidade, pronto, olha, acaba assim. Não fiquei em pânico nem... Está preparado para morrer, portanto? Estou, espero que nem seja agora aqui, ninguém traí de pistola. E o meu irmão, antes de morrer, ele estava mal, tinha um cancro, e eu fui visitá-lo em outubro. E disse-lhe assim: olha, Zé, este ano vou passar o Natal contigo aos Arcos de Valdevez. E ele diz-me assim: não vais. E eu fiquei: não vou, tu não queres que eu vá? Não vais porque eu vou morrer até ao dia 15 de dezembro. Eu fiquei muito chocado. E ele disse-me assim: Jorge, não te espantes, nós todos temos que morrer. E se tu perguntares, dizia-me ele, a um miúdo de 18 anos... se quer fazer um contrato que vive até aos 80, não há ninguém que não assine. É verdade que antes de ir para o hospital para ser operado, redigiu 2 comunicados. Um de que teria morrido e o outro de que tudo tinha corrido bem. Deixei umas cartas escritas para os meus filhos e fiz um comunicado a comunicar a minha morte. E outro a comunicar a sua vida, que tinha sido operado, que tinha corrido bem, que estava tudo bem. E depois, quando acordou na sala de cuidados intensivos? E eu, ao fim de 24 horas, acordei, vi muitas luzes, eu só disse assim: porra, estou vivo. E adormeci outra vez. Não tem medo dela? Não, da Dona Morte? Não a desejo, mas é o nosso fim, é o fim de todos. Agora, enquanto que andar,
olha, não como uns jesuitinhas como ontem e faço as minhas asneiras, pronto, porque não vou deixar de... Nem vai deixar de se candidatar com medo de perder. Não, isso não, medo de perder, para mim, a mim nunca me preocupou os êxitos pessoais, a mim não me diz nada. Olha, eu fico mais à rasca quando me começam a elogiar publicamente do quando me assobiam ou dizem alguma coisa. A minha preocupação é que o Porto ganhe. Vai haver um momento em que o senhor não pode segurar mais o Futebol Clube do Porto. Por isso lhe pergunto, o que é que o leva a correr até ao fim? Se me dissesse assim, há pessoas que vão para o Futebol Clube do Porto, que vão assumir o Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto precisa delas, porque querem ser úteis ao Futebol Clube do Porto, vão com um espírito de missão. Agora, quando vejo uma pessoa que tem a opção, quero ser o presidente, mas que percurso teve, que sabe, se eu visse que havia uma pessoa que toda a gente viu, quer que seja, e ele aceita ser como missão, eu não me recandidataria de certeza. Eu sou o presidente do Futebol Clube do Porto, não foi por ambição, foi por missão. E se for novamente é porque acho que ainda tenho alguma coisa a fazer e a cumprir. Neste momento tem tanta coisa que me preocupa e que quero realmente fazer no Futebol Clube do Porto que não tenho tempo para pensar em eleições nem nada disso. O que é que quer levar nesse momento consigo para a grande viagem? Eu quero levar a paz tranquila de que fiz sempre o melhor que pude em tudo o que me meti, sempre com o pensamento em ser útil aos outros. Então e a bandeira do Futebol Clube do Porto? A bandeira está dentro do meu coração. Isso já não é comigo, se quiserem, desde que não ponham as dos outros, podem pôr o que quiserem. Se alguém me condecorar a título póstumo, não quero ninguém lá vá. Ai de quem for que eu venho cá abaixo de um par de estalos. Eu morro e sou condecorado. Então tem que condecorar todos os mortos. Condecoram pelo que fez em vida. Então por que é que não condecoraram em vida? E uma estátua? Estátua? Para quê? Para os cães depois irem lá mijar. Se alguém se lembrar de mudar o nome do estádio do Dragão para Pinto da Costa? Será sempre com o meu desacordo. Eu acho que o Estádio Dragão tem tanta força, tanta força... Ainda bem cá, do outro lado? Bem, isso bem. Eles só de me verem assustam-se. O meu apetite por ganhar cada vez é maior. No facto, quando me dizem, mas já ganhou 2.500, mas isso não chega, temos que ganhar, é o próximo. Não me sinto presidente porque ganhei isto, porque fiz um estádio, porque fiz um museu. Não, a mim interessa-me, como presidente e como pessoa e como sócio do Porto, é o futuro. E os projetos que eu tenho para o futuro é que eu gostava de os poder realizar, pelo menos iniciar. Que espaço é que fica para a poesia depois deste tempo todo que dedica ao Porto? Fica pouco. Gosto muito de decorar poesia. Por exemplo, O Menino da Sua Mãe, do Fernando Pessoa. Diga-nos lá só a primeira estrofe para acabarmos. Do plaino abandonado, que a morna brisa aquece, de balas despassado, duas de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue, de braços estendidos, alvo, louro e zangue, fita com olhar langue e cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era, agora, que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera, o menino da sua mãe. Fui vítima de uma rasteira, como não há VAR, caí mesmo e disse um poema, mas é muito bonito este poema, muito lindo.